Boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal, vamos começar a chegar na live. Vou esperar um pouquinho aqui. Tô esperando aqui o pessoal ver que a live vai começar, tá começando. Vou dar em uns minutinhos para ser compartilhada. Boa noite, Jean. Me diz se o som tá bom, se a imagem fica melhor assim ou assim. Acho que assim fica muito escura, né? Vamos fazendo os testes aqui. Vou aguardar o teu compartilhamento. Tô aguardando então o Gia compartilhar nossa live. Para a gente começar a falar desse tema maravilhoso que é a nossa Umbanda. Gente, eu sou tão apaixonada pela Umbanda que vocês não imaginam. E melhor, né? Eu tenho um canal no YouTube, Umbande Mudo Amor, Filhos de Fé. Depois eu vou colocar o link aqui nos comentários. Mas eu prefiro esse papo aqui, ó. A gente conversando, a gente se vendo. Eu vou acompanhar aqui no computador para que eu possa responder as perguntas de vocês. Boa noite, Fabiano, seja bem-vindo. Vou falar sobre a mediunidade na Umbanda nos dias atuais. Sobre mediunidade consciente, mediunidade inconsciente, como eu me entendo e me descubro médium. Eu tenho até as 9 horas da noite para ficar aqui com vocês, então vamos fazer o nosso tempo render da melhor forma possível. Eu estou esperando o Jean me dar um ok de compartilhamento dos vídeos e aí eu vou me apresentar e a gente começa a nossa live. Eu vou ficar olhando aqui no computador também, porque para mim conseguir ver perguntas de vocês. Boa noite, Leonora. Seja muito bem-vinda a esse bate-papo. É um bate-papo, tá, pessoal? Vocês podem questionar. Dentro daquilo que eu tiver conhecimento, vai ser um prazer enorme responder para vocês. Eu fiz um pequeno roteiro aqui para não me perder no assunto, porque é um tema que realmente daria pra gente ficar um dia inteiro aqui falando, né? Mas a gente vai tentar falar daquilo que realmente vai ser útil para o conhecimento de vocês nesse primeiro momento. Aguardo o teu ok, Jean, para a gente começar a falar, entrar no assunto realmente. Boa noite, Tamara, minha querida, minha linda. Muito bom te ter por aqui. Vai ser um bate-papo bem legal. Tenho certeza. Mediunidade é um tema que desperta muitas dúvidas, e eu gosto muito de falar sobre, porque a minha história com a mediunidade começou bem cedo. Então, tenho certeza que a gente tem aí um bom caminho pela frente. Ok, Jean me deu ok, vamos começar então. Eu vou começar me apresentando para vocês. O meu nome é Fabiana Neumann, eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, por isso a manta, por isso o casaco. Aqui tá bem frio. Boa noite, Nina. E eu convivo com a Umbanda desde o meu nascimento. Eu não vou contar aqui toda a minha história na Umbanda, vou colocar depois o link do vídeo no canal para vocês, onde eu falo sobre toda a minha experiência, né, com a religião.
mas me entendo umbandista desde sempre. Quis conhecer outras religiões, estudei kardecismo durante 4 anos no centro espírita, por falta de opção de estar vivendo a Umbanda naquele momento, e hoje sou dirigente de um centro, a tenda de Umbanda Filhos de Fé e Cabocla Jupira, na cidade de Pelotas. Mas essa história vocês podem ver lá no vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mediunidade na Umbanda. E o que é importante a gente definir no primeiro momento? O que é Umbanda? Porque no Brasil, especialmente, a gente tem uma diversificação cultural muito grande. Temos sim dentro da Umbanda diversas Umbandas. Não quero aqui de forma alguma me achar detentora da verdade, nem trazer para vocês algum conceito definitivo sobre Umbanda, porque a Umbanda é uma religião muito ampla, é uma religião que recebeu, né, o catolicismo, o espiritismo, os nossos rituais indígenas, as religiões afro, né, o candomblé. A Umbanda abraça tudo isso, mas ela é uma religião essencialmente brasileira e tem alguns conceitos que eu gosto de conversar quando eu vou falar sobre Umbanda, para que as pessoas entendam do que eu estou falando, né? A gente sofre muito preconceito por falta de entendimento. Eu nunca escondi de ninguém que sou umbandista e diversas vezes as pessoas me questionavam: mas né, tu vai dizer que tu é umbandista, tu vai expor isso e o preconceito. Eu nunca sofri, nunca senti na minha pele o preconceito por ser umbandista, porque eu sempre me coloquei de forma muito coerente, né? Eu digo para as pessoas, seja congruente. Se aquilo que eu tenho uma amiga que fala muito isso, né? Se a gente estiver agindo, pensando, sentindo e agindo de forma idêntica, a gente tem coerência nas nossas ações, nas nossas falas, e isso nos dá credibilidade. Mas enfim, a Umbanda que eu venho conversar com vocês é a Umbanda fundada no dia 15 de novembro de 1908 por um jovem de 17 anos chamado Zélio Fernandino de Moraes, que recebeu em uma mesa mediúnica na Federação Espírita de Niterói uma entidade que se apresentou como Caboclo das 7 Encruzilhadas. Essa história também eu não posso contar toda, mas tem diversos vídeos no YouTube falando a respeito, né? Existem muitos livros também que vocês podem conhecer a história da Umbanda. Eu só tô colocando isso para saber de que religião nós estamos falando. É desta Umbanda. Desta Umbanda que é fundada e vem com alguns fundamentos. O que eu sempre digo, né? Fundamento é alicerce. Fundamento, quando a gente vai fazer uma casa, a gente faz primeiro as fundações. É o alicerce da nossa casa. Então, se alguma coisa é diferente do fundamento, eu não considero Umbanda. Eu tô dando a minha opinião, vocês vão ouvir opiniões diversas a respeito. Mas quando a quebra de fundamento, eu sou muito, muito criteriosa e acredito que aí a gente não tá falando de Umbanda. Vocês vão ouvir a minha pincher latindo. Então, quando o caboclo vem e funda e anuncia a Umbanda, porque na verdade já haviam manifestações, principalmente de caboclos e pretos velhos em terreiros de candomblé, quando o caboclo vem
e diz que está fundando uma religião, ele traz alguns fundamentos, que são, primeiro, a prática da caridade, ou seja, não se cobra por trabalhos de umbanda. Então, se chegou numa casa, aí eu tô colocando a minha opinião, tá? Chegou numa casa, cobraram pela consulta, cobraram para fazer um trabalho de proteção, cobraram para desmanchar um trabalho, houve cobrança financeira, não é umbanda, porque é fundamento da umbanda a prática da caridade. O segundo fundamento é o uso do branco. Ah, mas não pode usar vermelho e preto para Exu? Pode, porque tem fundamento usar vermelho e preto. São cores que essas entidades usam com fundamento. O que o caboclo, né, através do Zélio, vem dizendo quando ele fala que tem que usar branco? Ele está falando da simplicidade do rito de Umbanda. Da simplicidade. A Umbanda não ostenta, não é ostentação. Então nós vemos, né, nos cultos de candomblé, nos cultos de nação, as pessoas usam aquelas roupas com indumentárias, enfim, tem fundamento dentro daquela religião. Na Umbanda é simplicidade. Na nossa casa, as mulheres usam uma camiseta e uma saia branca de algodão, os homens usam uma calça e uma camiseta, e em cultos de Exu, nós só usamos preto e vermelho em rituais fechados. Quando é atendimento ao público, Exu trabalha de branco. Olha, eu tô fugindo completamente do tema, porque é a vontade que eu tenho de falar de tudo, eu amo demais a religião. Mas enfim, branco, simplicidade. Entidade não precisa de roupa de paetê, não precisa de joias, não precisa de maquiagem, não precisa de nada. É simplicidade. Outro fundamento. Terceiro fundamento muito importante. Não sacrifício animal. O caboclo foi muito claro quando ele disse que na Umbanda não se faria uso do sacrifício de animais. Por que ele fez isso de forma tão clara? Porque a Umbanda é fundada num momento em que o candomblé está sendo muito negativado no Brasil. Isso também, quando vocês forem estudar a história da religião, a gente pode falar em uma outra live sobre isso. Né, toda aquela questão da escravidão gerou uma negatividade muito grande. Então, em reação a isso, né, os cultos africanos, alguns foram muito negativados. E justamente por isso começam a se manifestar caboclos e pretos velhos nesses terreiros. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Não sacrifício animal. Então, se uma casa faz sacrifício animal, respeito, tem fundamento, sim, nas religiões africanas, no candomblé, na nação, o sacrifício é feito com fundamento. Respeito. Na Umbanda não se faz sacrifício animal. O caboclo das 7 encruzilhadas, quando fundou a Umbanda, fundou a religião, foi absolutamente rigoroso em relação a isso. Então, não há sacrifício. Boa noite, Ana, que bom te ver aqui. E o quarto fundamento que eu gosto de falar também, porque isso são bases que vão fazer com que vocês consigam identificar o que é um terreiro de Umbanda e o que é um terreiro de outra religião, de outras religiões. Não desrespeitando, não denegrindo, né? Cada um pratica a religião que toca o seu coração. Eu tô falando da Umbanda, por isso esses 4 fundamentos são importantíssimos de serem cumpridos dentro de um terreiro de Umbanda. E o quarto fundamento, que vem dentro da caridade,
é o respeito ao livre-arbítrio. Por que eu decidi falar sobre isso hoje? Porque num grupo, vamos falar exatamente disso agora, Renato. Umbanda não faz amarração. Hoje, em um grupo de Umbanda, uma pessoa fez uma colocação dizendo que o marido dela não gostava do fato dela ser umbandista, e isso gerava muito problema em casa, enfim, o que ela deveria fazer. O meu marido, quando eu conheci ele, tinha um preconceito enorme contra a Umbanda. E hoje ele é médium umbandista e um médium que está num desenvolvimento maravilhoso. Mas isso é tema para outra live. O que eu quero falar com isso? Uma pessoa respondeu lá nos comentários: adoça ele que tá tudo resolvido. Todo mundo sabe a mandinguinha de adoçar uma pessoa, né? Isso não é Umbanda, gente. Por quê? Porque toda vez que tu interfere no livre-arbítrio do outro, tu tá quebrando um fundamento, que é a caridade, que é o amor. Então, obrigada minha irmã, minha mãe que estão assistindo. Minha mãe é uma pessoa muito importante na minha história da Umbanda, tá lá no primeiro vídeo, que eu vou botar o link aqui depois para vocês. Mas amarração, adoçar, tudo que interfere no livre-arbítrio do outro não é Umbanda. Não é Umbanda. Umbanda respeita o livre-arbítrio. Respeita o ser humano acima de tudo. É amor e caridade. Na nossa casa, para vocês entenderem como é que funcionam as coisas, se alguém chegar aqui e disser assim: fulano tá passando por dificuldades, tá tendo uma doença, enfim. Boa noite, Wellington. Boa noite, Jerusa. Sejam bem-vindos. Tá doente, tem alguma situação, né? Eu gostaria de saber se eu posso colocar o nome dele no Congá, pedir para alguma entidade, enfim. Eu digo, claro que sim. Desde que esta pessoa me autorize. Mas se a pessoa tá em coma no hospital, bom, aí é diferente, aí alguém da família pode autorizar. Mas se a pessoa tiver condições de responder, ela precisa autorizar. Nós tivemos um caso há pouco tempo de uma consulente que tinha que ser feita uma limpeza na casa, ela morava junto com o filho. Né? Nós não vamos até a residência para fazer a limpeza, as entidades vão e fazem. Eu pedi que ela conversasse com o filho e ele nos mandou um áudio autorizando a limpeza. Então, livre-arbítrio. Se a gente fizer alguma coisa que interfere no poder de decisão daquela pessoa, não é Umbanda. Espíritos trevosos fazem amarração. Então, Renato, não são espíritos de luz. Por quê? Eu vou fugir completamente do tema, mas eu vou responder rapidamente a tua pergunta, tá? Espíritos que servem a Umbanda trabalham dentro da lei de Umbanda, que é a lei do amor e da caridade. Se duas pessoas não estão juntas, é porque uma delas talvez não queira. Então, sempre que tu vai fazer amarração, tu tá interferindo na vontade daquela pessoa. Vai funcionar? Talvez sim, talvez por um tempo, né? Mas não são entidades de luz que estão fazendo. São espíritos que talvez amanhã sejam os teus obsessores, né? Então, fiz uma amarração, tô condenado a servir a eles. Não, não é assim. Enquanto a gente tá aqui, a gente pode resgatar os nossos erros. Muitas vezes a gente erra por falta de entendimento, falta de conhecimento. Então, tudo se resolve. Mas cuidado com isso, tá? Nada que interfira na vontade do outro deve ser feito.
Na sua opinião, no seu fundamento, o médico que trabalha no terreiro pode ficar dando consultas na sua residência? Poder, pode, né? A gente é livre para fazer tudo que a gente quiser. O que acontece? Dentro do terreiro existe todo um aparato de proteção, né? Existem as firmezas, existe o assentamento, existe uma egrégora espiritual que protege aquela casa e protege as pessoas que estão ali trabalhando. Na nossa casa, a gente não tem a mesma proteção. Então, o que acontece? Isso eu falo até em relação a ter um altar, né? Eu posso colocar uma imagem na minha casa? Pode. Se ela servir para que tu firme uma vela para ti. No momento que tu traz problemas dos outros para dentro da tua casa, tu tá correndo o risco de não conseguir resolver aquilo que tu só conseguiria resolver dentro de um terreiro, né? Tu pode trazer processos obsessivos gravíssimos para dentro da tua casa, porque lá não existe todo o aparato de proteção que existe dentro de um terreiro. Agora vamos entrar no tema da mediunidade, tá, gente? Porque senão a gente não vai conseguir falar sobre isso. A gente pode marcar uma live também só para perguntas e respostas, enfim. Eu peço que vocês digam qual seria o melhor dia, o melhor horário para assistir as lives, para a gente conseguir organizar isso, tá? Vamos lá, Lúcia. Vamos entrar no tema, né? Eu incorporo, mas fico consciente. Isso é normal? Absolutamente normal. Então, o tipo de mediunidade, incorporação é um tipo de mediunidade, tá? Vidência, clarividência, audiência, são tipos de mediunidade. A mediunidade mais comum nos terreiros de Umbanda é a mediunidade de incorporação ou de irradiação, tá? São os tipos de mediunidade mais comuns dentro de um terreiro. Podem haver outros? Podem. Hoje existem muitos terreiros que têm psicografia, enfim. Dentro da mediunidade de incorporação, nós temos médiuns conscientes, semiconscientes e os inconscientes. É um tema polêmico, a gente ouve muita coisa a respeito. Eu tenho 43 anos de idade e não conheci ao longo da minha história nenhum médium inconsciente, tá? Vocês têm um cara muito, muito legal dentro da Umbanda para seguir no YouTube que se chama Norberto Peixoto. Ele é um médium que trabalha em Porto Alegre. O Norberto tem uma vida dentro da religião, é um grande estudioso, tem diversos livros lançados. Ele foi o último médium que psicografou Ramatiz, inclusive. E o Norberto, né, afirma veementemente que hoje é raríssimo, talvez inexistente, médiums inconscientes. O que seriam médiuns inconscientes? É o médium que, na incorporação, perde completamente a noção de tudo. O processo de incorporação funcionaria como uma tomada total da consciência. Gente, muito difícil, tá? Até porque numa incorporação, né, no sentido que a gente imagina que ela acontece, que o espírito toma o corpo, haveria o desencarne. Então, bem difícil. Quando a Umbanda foi fundada, haviam muitos médiuns inconscientes. E isso se deu ao fato de que estava se fundando uma religião e de que as entidades precisavam
ensinar, né, como seria o ritual, como se fariam os assentamentos, como se fariam as firmezas, como se fariam os banhos. Para que isso fosse passado da forma mais pura possível, se usava sim da inconsciência do médium. Por quê? Para que não houvesse nenhum tipo de interferência no processo. Aí vocês vão me dizer assim, tá, mas tu tá dizendo então que o médium consciente ele vai interferir no processo. Não, de forma alguma, eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando a gente precisa trazer fundamentos de uma religião, a gente precisa sim calar completamente aquele ego que está recebendo a entidade e para que esse trabalho seja feito. É por isso que a inconsciência existia e era muito comum. Fundada a religião, alicerçada a religião, começam a surgir e a nascer os médiuns conscientes ou semiconscientes. Por que isso? Porque hoje a mediunidade não é só para a caridade do outro, mas talvez e principalmente para a nossa caridade. Ser médium não é nenhum castigo, também não é nenhum superpoder. A maioria das pessoas, ou a gente poderia dizer que até todas as pessoas, tem algum nível de mediunidade, né? Eu sempre brinco aqui, a gente tem um grupo de estudo sobre a Umbanda, e quando a gente fala de mediunidade, eu sempre digo, quem é que não levantou para ir no banheiro de noite e aí no escuro do corredor sentiu aquele arrepio? Sintoma de mediunidade, sentiu que o mundo espiritual existe. Mas fora brincadeira, né? Raríssimas pessoas seriam médiuns inconscientes hoje. Eu concordo muito com o Norberto de que elas não existem. Mas, né? Não creio em bruxas pelo que elas ai, né? Talvez seja isso. A maioria dos médiuns, então, são conscientes ou semiconscientes e a irradiação é muito forte. O que é irradiação? É um processo de intuição maior do que não chega a ser uma incorporação, é um processo de intuição. Quando a gente vai tomar passe no centro espírita, os médiuns não estão incorporados, eles estão irradiados. E aí a gente pode, num outro momento, falar sobre como acontece esse processo da energia passar pelo médium, né, para o passe mediúnico. Mas o que seria a consciência? Ou a semiconsciência? O médium, durante o processo de incorporação, durante o trabalho mediúnico, tem consciência do que está acontecendo. Ele está ali também. Eu sou médium consciente e a gente vê o processo. É como se tu cedesse, né, o teu corpo como um aparelho para a espiritualidade, né? E tu fica ali numa posição de observação do processo. Depois que desincorpora, é normal que a gente perca alguma coisa, né? Que não lembre de absolutamente tudo. Algumas pessoas lembram de tudo ou acham que lembram de tudo, né? Porque também não tem como saber se a gente esqueceu. Como é que a gente vai saber que esqueceu, né? A menos que alguém te fale. Mas enfim, pode se perder e vai se perder ao longo do tempo, né, essas lembranças. Eu trabalhei numa casa e eu sei que em grandes cidades isso acontece muito. A minha cidade não é tão grande, mas eu trabalhei numa casa que a assistência chegava a ter 150, 200 pessoas na noite.
tinha uma grande corrente mediúnica e nós atendíamos em média 10 a 12 pessoas por noite. É impossível lembrar de absolutamente tudo, né? E a espiritualidade tem um jeito muito especial de nos tratar nessas situações. Então, estar consciente não significa interferir no processo. A consciência hoje ela existe porque a função da mediunidade mudou. Se, né, quando a Umbanda foi criada, a função da mediunidade era trazer os alicerces da religião, hoje a função da mediunidade é trazer os alicerces para o médium. Sim, exatamente isso. Que tão especiais seríamos se nos colocássemos lá uma vez por semana, algumas casas funcionam 2, a serviço da espiritualidade, ó, usa o meu corpo, eu não tô aqui, né, faz aí teu trabalho, depois eu volto, vou para casa e não aprendi nada, não ouvi nada, não entendi nada, não. Hoje, o grande presente que nós recebemos no trabalho mediúnico, e eu digo que sim, ter missão dentro da Umbanda, porque é diferente ser médium, né? Ter mediunidade e ter missão. Não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre isso hoje, deixa eu ver aqui o horário, mas a gente pode falar sobre isso, né? Ser médium é diferente de ter missão dentro da religião. Ter missão dentro da religião, ou seja, ser um médium de trabalho, um médium tarefeiro, é sim uma bênção. Por quê? Porque nós estamos aqui no planeta para nos desenvolvermos, para evoluirmos, para nos tornarmos pessoas melhores. Como somos muito errantes, recebemos de presente a mediunidade umbandista para aprender com as nossas entidades, para aprender, para estar, né, ouvindo uma situação. Gente, quantas vezes, né, tu tá com um baita problema ou tu tá passando por uma situação na vida e aí o teu preto velho tá sentadinho ali para atender alguém e aquela pessoa senta diante de ti e a história dela é muito semelhante. E tudo que o preto diz, que a preta diz, serve pra ti também. O que se aprende, o que eu aprendi sobre amor com pretos velhos, eu tô falando daquele amor pelo ser humano, de olhar para uma pessoa absolutamente livre de qualquer julgamento, de qualquer preconceito, olhar com amor. Eu aprendi isso com a minha preta. E eu sou extremamente grata todos os dias a ela por isso. Por entender que é possível sim amar o outro, sem esperar nada em troca. Gente, ela sente um amor pelo ser humano, e eu digo ela, e eu sei que todos os pretos sentem, que a gente é incapaz, né, ainda de entender e de sentir. Então a mediunidade consciente é isso, é aprender, é nos desenvolver. E aí eu já entro, né, no tema que eu trouxe aqui também, que seria o que é desenvolvimento mediúnico, né? Porque as pessoas, hoje a gente vê curso de desenvolvimento mediúnico, eu não consigo entender muito como alguém faz um curso, né, de desenvolvimento mediúnico pela internet, enfim, né? Mas, como nunca fiz, deve ter o seu fundamento. O que eu entendo como desenvolvimento mediúnico? É o nosso desenvolvimento durante o trabalho. Além de
né, dentro das noites de desenvolvimento, tu conseguir sentir mais afinidade com o guia, entender as energias que te rodeiam naquele ambiente, identificar, agora eu tô sentindo a energia do caboclo, agora eu tô sentindo do preto, agora do Exu, do cigano, enfim. O principal dentro do desenvolvimento mediúnico é o nosso melhoramento moral, o nosso melhoramento ético. Nós temos um grupo de estudo na casa que se chama Grupo de Estudo sobre a Umbanda, onde a gente fala. Inclusive a Tamara participa com a gente aqui do grupo, né? A gente fala sobre a história da Umbanda, sobre mediunidade, sobre os tipos de mediunidade, sobre os orixás, sobre as 7 linhas, sobre tudo. Sobre desobsessão, sobre obsessão, mediunidade e transporte, que é um tema também, né, que suscita bastante assunto. Mas enfim, isso não é desenvolvimento mediúnico. Isso é, sim, aprimoramento moral, aprimoramento ético, porque a gente traz, né, todo esse fundamento de amor e de caridade dentro do estudo. Dentro da prática umbandista, além de, no desenvolvimento da tua mediunidade, tu aprender a te conectar melhor com as entidades, a sentir as vibrações, a calar o teu ego, né? Ficar quietinho para que a tua entidade se manifeste. O desenvolvimento moral e ético do médium é a grande sacada do desenvolvimento mediúnico. Quer ser o melhor médium da tua terreira? Vai com o coração aberto, cheio de amor, vai praticar caridade, vai disposto a cambonar. Eu sou dirigente da casa e, por uma determinação dos guias, as minhas entidades não fazem atendimento, né? Eu entendo perfeitamente, a gente pode falar sobre isso também. O meu maior compromisso é no desenvolvimento dos médiuns da casa. Então, as minhas entidades não dão consulta. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu faço a abertura do trabalho, né? Na linha de Exu, eu trabalho com tranca-rua. Ele vem para dirigir o trabalho, mas não atende as pessoas. Nas linhas de caboclo, preto velho, enfim, as outras linhas, a minha entidade às vezes vem no final para me descarregar, para conversar com alguém da corrente, para dar alguma determinação sobre o andamento da casa. E o restante do tempo eu fico cambonando com um amor enorme. Eu amo servir as entidades, servir os guias de Umbanda. Amo servir os guias de Umbanda. Isso é importante a gente falar também. Eu vou tentar voltar depois e ler as perguntas, tá, gente? É preciso que as entidades bebam bebidas alcoólicas? Não é obrigatório, tá? A gente pode falar num outro vídeo sobre isso. Porque livro de auxílio ao médium tem poucas pessoas, live de jogos tem milhares de pessoas assistindo. Infelizmente, né, Renato? Isso faz parte do desenvolvimento mediúnico, né? Estar nos lugares que nos acrescentam alguma coisa. Livre-arbítrio, lembra? Cada um faz aquilo que é melhor para si, né? As pessoas... Gente, eu vou puxar um baralho aqui, vocês me dão o nome e a data de nascimento. Gente, por favor, né? Isso não é Umbanda. Isso não é Umbanda, tá? Mas enfim,
a gente estava falando sobre... eu quero falar sobre uma diferença importante, tá? De candomblé para umbanda. No candomblé, a incorporação ou a tomada de santo, que eles chamam, é da energia do orixá. Na umbanda, as entidades que atendem, que trabalham, que dão passe, são entidades de umbanda. São espíritos que já foram encarnados, né, e que voltam no trabalho caritativo de umbanda. Então essa é uma diferença importante para se saber. Eu anotei algumas perguntas aqui que eu achei que poderiam surgir, não estão surgindo, mas eu vou falar a respeito então. Como saber que sou médium? Lembra do corredor de noite? Não é tão simples assim, né? A mediunidade, ela traz alguns sintomas. Eu vejo vultos, eu ouço vozes, eu tenho taquicardia. Eu tinha muita taquicardia, né? E era sintoma de mediunidade, mãos frias, suor, às vezes ansiedade extrema, podem ser sintomas de mediunidade, tá? Vou falar também um pouquinho agora, a gente tem até as 9, tá, gente? Então, se tiver algumas perguntas, vocês podem colocar aí. Uma pergunta que uma pessoa me chamou ontem no privado também de um dos grupos, me dizendo que queria saber como encontrar um lugar para ir da Umbanda, enfim. Um lugar para começar. Bom, primeira coisa é procurar um terreiro para ficar na assistência, conhecer, saber se é Umbanda, lembra lá dos fundamentos, lá dos 4 fundamentos? Vai conhecer, vai ver como é que funciona essa casa, vai ver se tu te identifica com a energia da casa, se tu te sente bem, né? Para daí então dar esse primeiro passo. Na minha cidade não tem terreiro de Umbanda. Pode acontecer de alguma cidade não ter. Vai no centro espírita. Vai lá tomar passe, participar do estudo, quem sabe um dia trabalhar na mesa, enfim, né? Oi, Lúcia. Obrigada. Então, Renato, Umbanda faz feitura de santo ou amaci? Feitura de santo na Umbanda que eu pratico não tem feitura de santo, tá? Essa é uma prática que vem do candomblé. Talvez algumas casas de Umbanda tragam isso, né? Assim como trazem muitas vezes o sacrifício animal e distorcem o fundamento, né? Gostaria um dia de falar sobre sacrifício, porque é uma coisa que me incomoda bastante quando praticada em nome da Umbanda, mas não tem feitura de santo. Amaci, sim, fazemos amaci de ervas, tá? Quando o filho sabe, na minha casa, quando o filho já sabe qual é o seu orixá de frente, faz o amaci com as ervas do orixá. Quando ainda não sabe, faz com as ervas de Oxalá. Na Umbanda existe obrigação de santo? Não existe obrigação de santo como obrigação do candomblé, tá? Os sacerdotes de Umbanda fazem... me faltou a palavra agora. Mas enfim, os sacerdotes de Umbanda fazem a firmeza dos orixás, né? Não é esse o termo, me faltou completamente agora. Mas não existe obrigação de santo na Umbanda, tá? Vamos lá. Por que as pessoas querem saber dos guias espirituais e orixás antes de se desenvolver? Isso procede? Procede no sentido de que as pessoas agem assim, mas não procede no sentido de ser real, né? O que a gente vê? As pessoas, às vezes, se preocupam mais em saber quem é o seu orixá
né, de frente, de trás, de juntó, enfim, do que trabalhar numa corrente mediúnica ou encambonar alguma entidade. Aí começa o desenvolvimento, já quer saber o nome da entidade, quer saber... Calma, gente, tudo a seu tempo. O nome não é o mais importante. Riscar o ponto não é o mais importante. O importante é que tu esteja vibrando boas energias, que tu esteja numa casa com segurança, que tu saiba que os guias que tu tá recebendo são entidades de luz, que estão ajudando as pessoas, que estão te ajudando no teu melhoramento, do que saber o nome ou saber riscar o ponto. Hoje eu vi em um grupo, não, tipo coração não, Nina, não, esses termos a gente não usa na Umbanda, tá? Eu vi num grupo de Umbanda também, as pessoas falando sobre o nome da entidade. E aí eu comecei a ler e já parei, assim, porque nos 2 primeiros comentários que eu li, as pessoas diziam, a minha mãe de santo disse que eu recebo a pombagira tal. Fulano me disse que a minha pombagira é tal. Gente, quem diz o nome da entidade é a entidade. Não tem como alguém dizer o nome da tua entidade. A menos que seja um médium vidente, audiente, que viu, que conversou, que perguntou o nome, né? Então, quem diz o nome da entidade é a entidade. E no momento que isso for necessário, no momento que tu entender que o mais importante na relação do médium com a entidade é sentir energia, é aprender, é servir, é praticar a caridade. Então, menos afobação, né? Primeiro, para ingressar em alguma casa. Segundo, para saber quem é o seu orixá. Terceiro, para saber quem são os seus guias, né? É um processo lento, é um processo gradual e é um processo que dura a vida toda. O médium que diz que já está desenvolvido vai incorrer em erro. A gente está aprendendo o tempo todo. Deixa eu ler aqui. Exatamente, cada espírito carrega a sua própria história. A gente pode falar um dia também sobre linhas e falanges, mas cada entidade tem a sua história. É um espírito único, tá? Então assim, vou ler a história da minha pombagira na internet. Não vai. Vai ler a história, né, do chefe daquela falange de trabalho. Talvez, né? Porque também a história pode não ser verdadeira. Mas cada entidade tem a sua história. Algumas contam, outras não. Ouça os seus guias. Converse com os seus guias. Nina, acho que entendi a tua pergunta, né? Na Umbanda é normal você ter várias entidades, tipo assim, eu sou de Iansã, mas recebo Iemanjá, Oxum e Nanã. Isso é normal? Se tu tá recebendo o orixá, não é normal, tá? Aí é uma coisa de candomblé. Se tu recebe uma cabocla de Iemanjá, uma cabocla de Oxum, uma cabocla de Nanã ou caboclos, é normal, sim, é normal. O cuidado é pra gente não achar que daqui a pouco virou super médium que tá recebendo, né, como eu vi esses dias num vídeo, 16 Exus diferentes, enfim. Bom senso, né? Bom senso e questionar sempre por que isso está acontecendo, né? Então, entender, conhecer as entidades, sentir, ver a vibração, mas é normal sim, principalmente na linha de caboclo, é normal que a pessoa, principalmente durante o desenvolvimento mediúnico, receba caboclos diferentes, tá?
mas normalmente um vai se firmar para fazer o atendimento depois. Alguns a gente pode receber uma vez na vida, outros vão trabalhar em momentos específicos. Exatamente, Renato. Independente da gente ter um orixá de frente, eu sou filha de Iemanjá e Xangô, mas em diversos momentos da vida a gente tem que chamar outro para tomar a frente, né? Muitas vezes chamo o Pai Ogum, chamo Yansan para tomar a frente e me auxiliar naquela batalha que está sendo travada, né? Os orixás, eles todos dentro dos seus diferentes atributos são maravilhosos e a gente tem que ter esse entendimento. Merece, Nina, merece. Bom, gente, mais perguntas? A gente tem 7 minutinhos. Depois eu tenho um aniversário para ir, do esposo de uma filha da nossa casa. Alguém perguntou ali se o grupo de estudo tinha WhatsApp ou como é que acontecia, né? Não, é presencial. É presencial. Já me questionaram, já me pediram para fazer um grupo na internet. A gente vai amadurecer essa ideia. De repente, né, em janeiro, quando a gente começa uma nova turma, a gente pensa em fazer isso de forma mais ampla, tá? Podemos falar, Renato, em uma outra live sobre os orixás, tá? Em algumas lives eu vou trazer aqui também o meu filho, o Carlos Eduardo, ele tem 15 anos, nasceu dentro da Umbanda e, gente, o guri sabe muita coisa, tá? Qual a minha vertente de Umbanda? Eu sigo a Umbanda trazida pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas e o médium Zélio Fernandino de Moraes. Atualmente tenho como um referencial de prática da Umbanda o Norberto Peixoto, que é um médium de Porto Alegre. Algumas pessoas dizem que ele pratica uma Umbanda espírita, enfim, né, esotérica, vários julgamentos a gente vê, mas eu conheço o trabalho do Norberto, conheço a casa dele e é Umbanda, é só Umbanda, né? Se tu olhar lá, né, Larel, no início do vídeo, quando eu falo dos fundamentos, eu acho que não existem tantas diferenças dentro da Umbanda. Eu estudei e vivenciei a Umbanda Sagrada também, do Rubens Saraceni, num período da minha vida, mas respeito, acho que o Rubens trouxe muita coisa boa, né, para a Umbanda. Ele tem uma influência muito positiva no crescimento da religião, mas não é a Umbanda que eu pratico, não é a Umbanda que eu me identifico. Vou responder a última pergunta agora, que é da Lúcia, tá? Médium pode passar um tempo afastado do terreiro? Claro que sim, Lúcia. Lembra lá no início do nosso vídeo que a gente falou de livre-arbítrio? Ser médium não é estar com uma faca no pescoço dizendo que tu tem que trabalhar, que tu tem que vivenciar a tua mediunidade, tá? A gente pode falar disso também, é um tema um pouco extenso, mas pode passar um tempo afastado sim. Existem inúmeros motivos, inúmeras razões, inúmeros problemas, talvez, né? Na nossa vida cotidiana que podem nos afastar da religião. Eu moro num lugar que o terreiro fica muito longe, eu ainda não encontrei um terreiro onde eu me sinta útil, né? Eu tô passando por um problema muito grave. Não existe nenhum problema em se afastar da religião. Nenhum guia de luz vai prejudicar o seu médium, o médium que assumiu o compromisso de vir com ele trabalhar na Umbanda, porque ele está impedido de realizar essa missão. É um tema que merece mais a gente falar um pouco mais sobre isso.
tá? Agradeço a todos que estiveram aqui. Compartilhem a live, enviem para aquelas pessoas que vocês acham que precisam ouvir uma palavra a respeito da religião. Se inscrevam no meu canal, sigam o canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Não é tão dinâmico quanto a live, que a gente consegue conversar e falar, né, diretamente, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos vocês. Um beijo no coração, muito obrigada, Jean, por este convite, por essa oportunidade maravilhosa. Eu peço muito ao Oxalá que eu possa levar a nossa Umbanda para o maior número de pessoas possíveis, para que acabe o preconceito, para que a gente pare de cometer equívocos e às vezes grandes erros em nome da religião e que a gente entenda que a Umbanda é só amor e caridade. Eu desejo a todos uma excelente semana, um excelente final de semana, né? E semana que vem a gente vai estar aqui. Podem postar no grupo, conversar com o Jean, enfim, para dizer qual seria o melhor horário, o melhor dia, né, da gente fazer as lives. E não sendo segunda e sexta, eu me organizo, tá? Obrigada, Fabiano. Adorei estar aqui com vocês. Um beijo no coração. Axé. Oxalá abençoe infinitamente a cada um de vocês que já estão morando aqui no meu coração. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo.